Na Foster Metro Quadrado, a gente acredita que cada metro quadrado tem um porquê. E hoje eu tô aqui com a Bruna Eufrásio, arquiteta, que acredita muito em acompanhar o cliente desde os primeiros traços até a entrega das chaves. Bruna, me conta um pouquinho mais como que começou a tua história na arquitetura. Desde pequena sempre tive uma paixão por arquitetura, por essa parte mais criativa, por desenhar, sempre fui uma criança muito voltada a isso, e quando chegou o momento de definir qual seria minha profissão, eu não tive dúvidas de que eu seria arquiteta. E hoje, nós temos o escritório em Sombrio, no sul do estado, e também estamos agora expandindo o escritório aqui para a região de Florianópolis, principalmente. E um dos nossos carros-chefes, é o nosso acompanhamento de obra que, como tu falou, vai dos primeiros traços da entrega das chaves. Então a gente acompanha o nosso cliente desde o princípio, desde dos estudos de referência, os primeiros detalhes do planejamento desse projeto, até a entrega final, com a chave na mão, com a decoração, o vasinho de decoração do lado da cama, e tem sido uma experiência bem interessante para os nossos clientes. Bruna, e quando tu se refere a fazer esse acompanhamento todo, como é que tu faz esse atendimento pro teu cliente, essa curadoria? O que é essencial para ti como arquiteta hoje? Então, eu acredito muito que nós não queremos entregar para o cliente apenas um desenho renderizado, Um projeto não é apenas um desenho no papel. A gente quer entregar para o cliente a experiência, a casa dele pronta, o apartamento pronto, aquele encantamento. E a gente foca muito nisso do encantamento, Então, no decorrer do tempo da nossa trajetória, eu fui notando que, para que isso se consolidasse, a gente precisaria estar um pouco mais próximo do cliente nessa parte de execução. E foi onde a gente foi trabalhando nessa metodologia, do acompanhamento mais próximo, da gestão, de toda essa questão da obra. E hoje os nossos clientes, eles nos dão muita autonomia para isso. Então, a partir do momento que a gente tem todos os orçamentos em mãos, o cliente dá o aceite e a gente toca todo o restante para ele, O nosso cliente quase não precisa ir na obra, Basicamente, você vai na obra pelos clientes. Mas eu já te acompanho há muito tempo, Somos amigas há muito tempo. E para mim é super normal isso, do arquiteto ir sempre na obra. Então, não é assim com todos os escritórios de arquitetura. Não necessariamente, O ideal é que tenha, assim, um acompanhamento para tirar dúvidas de projeto e tal, mas a diferença está justamente no detalhe que a gente vai. Então, eu costumo até citar um exemplo, para ser bem prático, para o pessoal conseguir visualizar o que a gente define. Nós tivemos uma cliente que ela gostaria de todos os metais do banheiro dela no tom de dourado, E para isso a gente precisou definir até a cor do acabamento do parafuso do vaso sanitário dela. Isso ela nem imagina que a gente precisou resolver. A gente precisou enviar esse parafuso para outra cidade para fazer uma pintura para ficar no mesmo tom de dourado. Então, assim, a gente vai na minúcia do detalhe, coisa que às vezes o cliente não tem nem noção, Mas tu não acharia interessante falar mais isso para os clientes ou não? Eu acabo falando no decorrer da obra, detalhezinhos. Mas, assim, eu acredito que nós, como profissionais, a gente sabe os meios, A gente tem os contatos para resolver as coisas. Então, eu prefiro que o cliente, ele realmente fique cuidando da vida dele. Encantado somente com o resultado final. Exatamente, que ele vá fazer o que ele tem que fazer, o trabalho dele, a vida dele, e deixa que a obra, a dor de cabeça, fica com a gente. Porque nós já temos a expertise para resolver isso. Perfeito. Então, realmente, a gente acaba deixando o cliente tocar a vida dele e a obra deixa na nossa mão. E hoje tu tem projetos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Como que tu conseguiu atingir essas regiões? Então, nós iniciamos o nosso escritório em Sombrio, no sul do estado, uma cidade consideravelmente pequena. Sim. Pois desde quando a gente estava em Sombrio, a gente já conseguia atender outras regiões, já conseguia fazer projetos de Porto Alegre a Florianópolis com clientes de Sombrio, que tinham ou empresas ou apartamentos, empreendimentos em outras cidades. Então, o início foi a partir disso. É o nosso primeiro projeto em São Paulo no ano passado, que a gente também fez uma entrega completa. A nossa cliente não visitou a obra, ela só visitou a obra, só teve contato com a obra no dia da inauguração da loja. Meu sonho de princesa, isso. Ela chegou, estava pronto. Maravilha. E o nosso primeiro projeto em São Paulo foi dessa forma, com uma cliente que é de Sombrio. E depois disso, algumas pessoas do mercado aqui já começaram a ver que a gente teria expertise e a capacidade de
desenvolver esses projetos e as obras também em outros estados, e isso acabou abrindo portas, né? Então agora a gente está com o nosso segundo projeto em São Paulo e estamos com outros orçamentos em aberto também. Que legal. E hoje tu tá fazendo um projeto de uma influenciadora muito grande no digital, né? Tu pode contar um pouquinho desse projeto pra gente, o que ele tem como essência, né? Como que você conseguiu chegar nessa pessoa? Enfim, me dê mais detalhes. Sim, é um projeto que foi bem especial pra gente, foi uma surpresa, né? Quando entraram em contato, que é a Bettina Rudolph, né? E a gente estava fazendo um projeto para eles, já posso dar alguns spoilers, né? A Bettina é uma grande influenciadora do mercado digital, do marketing digital, e eles vão desenvolver um espaço, né, que vai também atender outros infoprodutores para gravações de conteúdos, podcasts. Então, em breve, nós vamos começar as obras, então vamos ter mais conteúdos. Não né? temos spoilers de imagens ainda, né? Não, ainda não. Tá, ok. Sim, mas foi bem interessante, assim, entrar em contato, tive uma conexão muito legal com toda a equipe dela, então tá sendo uma experiência bem bacana pra gente. E esse projeto é em São Paulo? É em São Paulo, em Alphaville, na verdade. E aí você acaba tocando daqui e também com visitas que acaba fazendo na obra. Sim, como eu gosto de ter essa participação mais ativa na obra, claro, lá em São Paulo eu não tenho uma equipe própria para fazer execuções e tal, né? Os meus parceiros acabam sendo mais aqui do Sul. Mas a gente está em contatos com algumas empresas que fazem essa gestão global e aí nós vamos atuar junto com eles, né? Nesse caso, em São Paulo. Perfeito. Me conta um pouquinho do estilo que tu mais gosta de projetar. Qual seria ele? Então, eu costumo dizer que eu gosto muito da misturinha do clássico e do moderno, né? Eu, desde a época que eu estava no estágio, me lembro como se fosse ontem, eu tive contato com uma execução de um projeto específico, que era uma cozinha, né? Ela tinha uma porta com 2 folhas, assim, clássicas, em um cinza escuro. E quando eu fui presencialmente visitar aquela obra, que eu vi aquela quantidade de detalhes, as molduras, o meu coração acelerou. Eu pensei, meu Deus, que coisa mais linda, é isso que eu quero fazer, é desse estilo que eu quero seguir. Então comecei muito nessa base, no escritório que eu trabalhei também, era uma linguagem mais clássica, então comecei dessa base. Nossos projetos, muitos clientes nos procuram também por conta disso, né? Pra gente ter essa expertise de trabalhar projetos mais clássicos. Mas hoje eu gosto muito da mistura, né? Então a gente tem um projeto mais linear, mais racional, mas em alguns pontos a gente consegue incluir esse requinte do clássico, né? Eu acho que ele dá uma acolhida, quebra um pouco da frieza do contemporâneo puro. Ok. E eu noto que uma das tuas expertises, digamos assim, é projetar coisas novas também, né? Então, inventar uma porta que não existe, inventar um sofá que não existe, inventar coisas... Inventar não, criar, né? Porque artista criar coisas diferentes. Como é que é essa experiência? Porque tem alguns arquitetos que eles colocam do projeto só coisas que já são 100% prontas, né? Como é que é esse processo de criação, tanto da parte de imaginação, digamos assim, quanto da parte de botar na prática, né? Como que funciona isso? Então, é um desafio, né? Imagino. Para mim e para os nossos fornecedores que enfrentam isso junto. Mas eu gosto de falar que eu não gosto de fazer projeto que a gente encontra em qualquer esquina, né? Porque senão tu não precisa de um arquiteto, né? Tu vai numa marcenaria, tu diz que tu quer uma cozinha com 3 portas e é isso aí. Sim. Então eu gosto de pesquisar muitas referências, viajar também para conseguir ter esse repertório. E a partir disso, quando a gente desenvolve um projeto, eu gosto de lapidar muito bem ele, e se eu vejo que ele não tem um quê de diferente, pra mim ele ainda não tá pronto. Então, nem que isso signifique que a gente precise criar um lustre novo, diferente, foi o caso do último chalé que a gente entregou. A gente queria um conceito extremamente rústico, então a gente não encontrou para vender aqueles lustres, mas a gente queria muito ter esse conceito. Então, o que a gente fez? A gente encontrou parceiros, claro que isso é extremamente importante, pessoas que embarquem na nossa loucura. Então a gente encontrou parceiros maravilhosos que foram atrás desses troncos e a gente desenvolveu junto com eles, né? Como que seria ali as peças, o encaixe, a fiação, tudo. E ficou perfeito. A gente desenhou, eles executaram, foi um trabalho em conjunto e ficou perfeito. Uma média de números, quantas criações diferentes você já fez? Ah, não faço ideia. Cada projeto inventa uma moda nova. Sempre tem um novo, no caso. Sempre tem um novo. Não, acho que não tem um... Não tem. Se eu boto na cabeça que aquele projeto, para ter um diferencial, ele precisa ter um lustre, uma bancada, alguma coisa diferente, a gente vai atrás. Antes de apresentar para o cliente, eu bato um print
manda pro fornecedor, ó, dá pra executar isso? Dá, beleza. Depois a gente se vira pra ver como faz. Até a gente desenvolveu um projeto muito especial aqui em Itapema, num apartamento decorado. E o cliente, né, ele queria muito, no caso da construtora, ele gostaria muito de um projeto extremamente conceito. E também com uma pegada natural e tal. Então a gente colocou muitas pedras naturais, assim, com rochas brutas mesmo, né? Rochas, assim, de 1 metro, extremamente brutas, como mesa lateral, uma coisa totalmente atípica. Sim. E o processo todo foi muito interessante, porque a gente hoje tem vídeos dele lá em Curitiba, numa pedreira, buscando aquela pedra no fundo de um monte de outras rochas. Bruna, é aquela que tu quer? Não, é aquela lá mesmo. Aí ele passou um spray e pegou a pedra. E trouxe pra cá. E assim, muitas mãos pra fazer o negócio dar certo, pra subir no prédio e tal. Mas o resultado ficou perfeito. Que legal. Tu foi na Feira de Milão esse ano, né? O que mais te chamou a atenção lá, que tu conseguiu trazer de lá pra aplicar nos teus clientes aqui? Então, foi uma experiência bem interessante. Né? Tudo inicia em Milão, nessa questão de criatividade. Então foi a primeira ida na feira, né, na Essalone, e uma das coisas que mais nos chamou a atenção foi o trabalho com texturas, né, com estampas, coisas que inclusive a gente já usa nos nossos projetos, a gente já gosta muito de trabalhar algo fora do convencional, né? E a gente viu muito essa tendência vindo para cá, né? Não só nas formas dos mobiliários, mas também na forma de aplicação de texturas e tudo mais. A gente acabou confirmando algumas coisas que a gente até já estava usando nos nossos projetos e foi bem interessante mesmo. Perfeito. Me conta um pouquinho do teu relacionamento com os clientes. Como que é feita uma primeira abordagem? Como que vocês definem realmente que tu consegue entender o que o cliente quer? Como que é esse feeling? Hoje, a maior parte dos nossos clientes vem por indicação, né? Tanto que eu deveria trabalhar um pouquinho mais no meu Instagram, mas eu acabo nem tendo tempo. Vamos conversar sobre isso depois. Sim, isso é um puxão de orelha que tu me dá sempre, né? Mas hoje, 99% dos nossos projetos vêm por indicação, né? Ou a gente tem muitos clientes que são recorrentes, né? Já conhecem o nosso trabalho, acabam fazendo 1, 2, 3 vezes algum projeto. E pouquíssimo vem por redes sociais. Então essa abordagem acaba acontecendo dessa forma, né? Mas eu digo a questão não somente de como o cliente chega até você, mas como você conduz com o cliente. Então, quais são as perguntas que você faz para entender o cliente, para entender o que ele quer, né? Como que é a tua metodologia nesse sentido? Então, nós trabalhamos com um processo de projeto bem definido, porque embora seja uma coisa artística, né? Existe um passo a passo para que flua, né? Para que as coisas efetivamente aconteçam. Então a gente começa nessa primeira reunião de briefing, né? Em que a gente expande a cabeça com os clientes e eu costumo dizer, não tem resposta errada, a gente quer saber tudo. Então a gente pergunta da rotina do cliente, dos detalhes, o que gosta, o que não gosta, e a gente vai na minúcia para realmente entender qual o programa de necessidades ideal para aquele projeto. Eu costumo dizer que a gente tem muito um papel de orientar o cliente. Eu não sou o tipo de arquiteta que impõe muito as coisas, né? Não obrigo o cliente a nada. Eu já falo, a casa é tua, se quiser colocar um elefante branco no meio da sala, tudo bem. Eu vou colocar, mas eu não vou gostar. Não, eu vou dar um jeito de fazer esse elefante branco ficar bonito. Mas assim, a gente pensa muito parte do princípio que a casa é pra pessoa, né? Casas com cara de casa. Então, a gente explora muito, tenta entender também o perfil do cliente, o perfil comportamental mesmo, para entender de que forma que ele vai se integrar àquele projeto, né? Pra gente conseguir seguir o fluxo todo do projeto de uma forma bacana, em que a gente sinta que ele está à vontade, que ele está gostando e satisfeito com o projeto, com a residência dele. Muito legal. Hoje, se eu fosse tua cliente e a gente pensasse em fazer um projeto de interiores, o que seria o ponto principal que tu acha que teria que me perguntar, que teria que entender de mim? A tua rotina, 100%. Né? Como que, se fosse para tua casa, por exemplo, né? Primeiramente, a tua casa precisaria ser instagramável, porque tu grava em todos os cantinhos dela que eu sei. Sim. Né? Mas, assim, o projeto, além de ter o senso estético, ele precisa ser extremamente funcional. Então, eu gosto de entender se o cliente tem um momento de leitura, um momento de oração, como que isso acontece, se é a luz mais baixa, se gosta, em que posição que gosta de estar quando está fazendo uma leitura, porque tudo isso são detalhes. E
E outro detalhe, que pra ti também vai ser interessante, parte da cozinha, né? Sim. Como que funciona? Tem um detalhe que, inclusive, a gente pergunta pros nossos clientes e que eles acabam se surpreendendo. Porque hoje em dia todo mundo tá nessa era mais fitness. Tem uma série de cestinhas com aqueles manipulados, né? Sim. E onde é que coloca isso? Porque a arquiteta faz um projeto bem bonito, depois fica uma cestinha colorida em cima da bancada. Fica um monte de suplemento em cima da bancada, lindo, né? Maravilhoso. Whey, creatina, onde é que coloca? Né? Depois enfeia o nosso projeto. Então, desde o briefing, a gente até já pergunta para alguns clientes, cria uma gaveta específica para colocar isso ali de uma forma organizada. Eu tenho um momento que todo dia de manhã eu chego, aqui já tem o espacinho da água, tem a gaveta embaixo com os suplementos, aqui eu já tenho a creatina, depois eu fecho tudo, fica oculto, fica organizado. Então, nesses detalhes que a gente vai entendendo a rotina do cliente. Legal. E vai definindo divisórias de móveis, iluminação, como funciona, como não funciona. Ou seja, é muito além do belo, né? Tem o funcional junto com o belo e casam as duas coisas junto. Hoje, o teu cliente ideal e o teu foco, na verdade, são os projetos de interiores, não são outros projetos. Nós trabalhamos também com projetos arquitetônicos, né? Aqui na região de Florianópolis, a gente acaba atendendo muito mais projetos de interiores, né? Mas o nosso escritório, que também tem a base no sul de Santa Catarina, atua bastante com a parte de arquitetônicos também. Qual a diferença dos dois? O projeto arquitetônico é efetivamente a casa, né? A gente pega um terreno vazio, digamos assim, ou uma casa, enfim, para trabalhar uma reforma. E aí a gente vai desenvolver o projeto arquitetônico, o projeto da casa, projeto bruto, de construção. O projeto de interiores é tudo que integra ou incorpora os acabamentos internos, do piso ao teto, né? Então a gente pode fazer um projeto de interiores em uma residência que já está pronta e fazer troca-piso, iluminação, gesso, móveis, marcenaria, tudo isso. E o projeto arquitetônico é a construção de fato. Ah, entendi. Tem algum projeto que você fez que te marcou muito do lado pessoal? Que teve teve aquela sensação de, nossa, estou realizada profissionalmente? Todo projeto, ele tem Todo arquiteto me responde a mesma coisa. Mas é que todo projeto é especial, né? Então, assim, eu fico muito apegada com os projetos, todos. São quase filhos, assim, né? Mas teve um que me marcou bastante, porque nessa ideia de entregar, né, pronto, até o último detalhe, tive uma primeira família que confiou nisso, né? E eles foram extremamente maravilhosos desde o início, desde o processo de projeto. E quando eu falei pra eles, olha, a gente tinha um prazo de 60 dias para terminar para fazer esse apartamento. Eu falei, olha, é melhor que vocês saiam de casa, deixa tudo na minha mão e eu faço, resolvo e entrego para vocês. Eles falaram, não, beleza, você tá falando, a gente confia em ti, vamos fazer isso. E a gente tinha o dia contado para eles voltarem para casa, eles deixaram tudo na minha mão. Eu proibi eles efetivamente de irem no apartamento, falei, vocês não vão ir lá. E no final, a nossa... Tu faz isso com vários clientes, né? Eu faço. Tá. É melhor, né? Acredito que sim, né? Melhor não vai se incomodar. Mas até pra ter esse quê do encantamento da entrega que a gente gosta de fazer, né? E então, essa família foi muito interessante, porque a entrega, no final, na última semana, os filhos do casal, eles estavam extremamente ansiosos pra ver, estavam numa expectativa pra ver o quarto, sabe? Não estavam vendo o meu Instagram, porque não queria ver um spoiler. Então, foi bem legal toda essa dinâmica. No final, a gente recebeu eles com champanhe, com uma tábua de frios. O apartamento estava todo cheiroso, um sonzinho ambiente. E aí, eles chegaram filmando quase um Luciano Huck, entrega, larga celular. Então, essa primeira entrega, que ali o meu olho brilhou, eu falei, realmente, eu tenho que seguir nesse modelo de gestão, porque isso faz tudo valer a pena. Né? Eu não tô entregando só o desenho, eu tô entregando aquela experiência, é o cliente pronto, satisfeito na casa dele. E acaba tirando aquele que é chato da construção, né? Aquela dor de cabeça, literalmente, da construção, que é o que muitas vezes a pessoa não quer passar, porque ela quer o resultado final, mas ela não quer realmente toda essa incomodação, essa fica para você e equipe. Exato. E assim, às vezes nem é uma dor de cabeça específica. Pra só pessoa, que como muitas vezes né? Pro cliente porque né? Como o cliente não entende, às vezes é um negocinho que tá fora do lugar. Mas se o cliente não entende que aquilo ali faz parte do processo, às vezes se irrita, se preocupa, mas isso vai ficar assim, mas não tá pronto, como é que vai ser? E às vezes é uma questão ou um probleminha que entre eu e o fornecedor a gente resolve em rápido, 20 segundos. Por isso que eu comecei a trabalhar dessa forma e pensei, não, realmente, deixa o cliente fora, ele não vai entender o porquê daquilo tá acontecendo.
O que é pertinente ao cliente, óbvio, né? A gente sempre reporta, aconteceu isso, a gente vai precisar resolver e tal. Mas a gente foca na solução. Sim. Né? Porque é uma pessoa menos nervosa, a gente vai sempre no foco para resolver as coisas e tem funcionado muito bem. Legal. Bru, pra gente ir pra reta final e encerrando a nossa conversa aqui, como que você acha que se resume a sua arquitetura hoje? Pergunta profunda. Eu gosto muito de trabalhar nessa ideia do encantamento mesmo, né? Eu amo muito o que eu faço, muito. Não me imagino fazendo outra coisa. Então, eu facilmente trabalharia de graça, sabe? Porque eu gosto do que eu faço. Então, assim, eu gosto de imprimir o amor do que eu faço em cada projeto. Então, eu não trabalho numa linha de produção. Vem um projeto comercial, faço rápido e despacho e pronto, não. A gente realmente lapida cada projeto que entra pra gente, ele é único, a gente vai trabalhar até encontrar um detalhe especial que vai brilhar os olhos do nosso cliente. Se não brilhar os nossos olhos na equipe ainda interna do escritório, a gente não bota ele pra frente. Então é um processo bem artesanal a forma como a gente trabalha, né? Justamente por esse amor pelo que a gente faz. Que legal. Bom, muito obrigada pela participação. Foi um prazer estar aqui com você. E a gente se vê no próximo episódio do Foster Metro Quadrado.